Olá, tudo bom? Sou a professora Patrícia, estou aqui para mais uma interação com vocês, dando continuidade ao conteúdo que trabalhamos no nosso último vídeo, o gênero reportagem. Lembram-se que o gênero reportagem, ele faz parte do grupo dos gêneros jornalísticos, certo? E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais esse assunto, vendo que existem diferenças entre esse gênero e um outro gênero que, acredito eu, vocês devem ter trabalhado em um outro momento, o gênero notícia, porque às vezes pode haver essa confusão entre reportagem e notícia. E aí, não são sinônimos, professora? Não necessariamente. Ambos são gêneros jornalísticos, mas eles têm características, propósitos diferenciados. E é sobre isso que vamos falar. Nós vamos ver justamente as diferenças entre os gêneros reportagem e notícia. É muito comum a confusão entre os gêneros, entre eles, mas nós vamos diferenciá-los, tá certo? De maneira que vocês possam delimitar exatamente quando o texto é uma reportagem e quando ele será uma notícia. Então, só para revisar, nós vimos no nosso último vídeo que os gêneros jornalísticos, eles englobam 3 subgrupos, dependendo do objetivo deles, sejam para informar, opinar ou ilustrar. Nós trabalhamos na nossa última aula, no nosso último vídeo, o gênero reportagem. Porém, ocorre que, às vezes, algumas pessoas podem confundir, mas notícia e reportagem são parecidos, é praticamente a mesma coisa? Não são. E nós vamos entender por quê. Ambos são jornalísticos, são desse universo de textos, porém eles vão ter propósitos diferentes. Vamos começar falando como funciona a reportagem, ok? No gênero reportagem, nós vimos as suas principais características no nosso último vídeo. Então, aqui nós vamos pontuar precisamente em que ele vai diferir do gênero notícia, para que vocês não façam essa confusão, ok? Então, o gênero reportagem, ele é um texto autoral. O que eu quero dizer com texto autoral? Alguém é responsável por coordenar e dirigir todo o processo de pesquisa e levantamento de informação do gênero reportagem. Por isso, ele é assinado. Ele vai sair com assinatura lá no texto do livro de vocês, do Projeto Tamar, tem a assinatura, tem quem escreveu, quem é responsável por aquela reportagem, certo? Outro ponto que já no gênero notícia, gente, não há assinatura. Por quê? Porque ele vai falar de fatos muito pontuais, então não tem ele vai falar de algo que está ocorrendo. E não é algo autoral, ele está noticiando, ele está sendo um representante de fala ou de escrita naquele momento sobre o assunto que está em baila, certo? Já no gênero reportagem, outra característica é que o jornalista seleciona um gancho. O que é esse gancho? Um motivo para escrever. Ele vai pegar, pode até ser que a reportagem surja a partir de uma notícia que foi dada e que, a partir dela, o repórter, o escritor daquela reportagem, vai em busca de aprofundamento. Então, ele busca um gancho, um pontapé inicial para poder escrever o seu texto, ou seja, um motivo. Lá no texto do Projeto Tamar, qual é a motivação? Eu acredito que vocês já fizeram isso lá nos exercícios. Não fizeram, eu não vou dar a resposta aqui, tá bom? Mas vocês viram lá, vocês fizeram a leitura do texto, vocês viram o porquê da reportagem sobre o Projeto Tamar, teve um propósito, uma motivação. Essa motivação, ela é entendida como gancho na linguagem da reportagem. Já na notícia, não há necessariamente uma motivação. O fato ocorre e ele vai ser noticiado. Quando ele é um fato relevante, em que acredita-se que vai ser importante falar dele e apresentar o que houve naquele momento, naquela situação para a sociedade. Ok? Outra característica da reportagem é que os temas são aprofundados, como já foi dito em outros momentos. Como assim aprofundados?
vão se fazer entrevistas, vão se fazer levantamentos, busca de dados, buscas documentais, para fazer todo um acervo para a escrita desse texto. Já na reportagem é mais superficial, a escrita é mais superficial e ela vai ser voltada, pontual, é uma escrita pontual, né? Ocorreu um fato, houve um acidente hoje, ocorreram muitas chuvas na cidade de Picos, houveram desabamentos, vamos supor que isso tenha ocorrido. Então, é pontual, certo? Na reportagem vai haver esse aprofundamento. Outra característica é que, no geral, os gêneros jornalísticos, eles tendem a ser textos objetivos, de linguagem objetivas. Porém, na reportagem, ele pode ser apresentado sob um ponto de vista particular, ser apresentado a partir do ponto de vista de quem escreve. Claro que ele tem que tentar ser o mais objetivo possível, porém, a partir da maneira como a pessoa que escreve conduz a sua escrita, ele pode deixar marcas quanto à sua subjetividade, quanto ao seu ponto de vista particular. Já a notícia não, ela vai se ater a informar os fatos tais quais ocorreram, como apresentando quando, onde, com quem ocorreu a notícia, coisas desse tipo. E o gênero reportagem, ele é um texto relativamente longo. Vocês viram lá naquele material do livro de vocês que são várias páginas. Por quê? Porque ele é, na verdade, um conjunto de textos que apresenta temas relacionados. Então, a partir do Projeto Amar, outros temas foram surgindo para construir toda a reportagem. Então, ele é relativamente mais longo do que a notícia. A notícia ela vai ser um pouco mais curta e, como eu já disse, ela vai estar preocupada em responder alguns questionamentos. O que ocorreu, como ocorreu, com quem ocorreu, quando ocorreu e onde ocorreu aquela informação. Então, é bem pontual, bem precisa, certo? Então, aqui, para amarrar essas diferenças, nós temos aqui as diferenças entre notícia e reportagem. A notícia, então, ela apresenta um fato de uma maneira mais simples e objetiva, enquanto a reportagem ela vai questionar as causas, os efeitos de um determinado fato. Então, ela vai além do que está sendo visto. A notícia ela é factual, ela vai partir de fatos que ocorreram e que tenham existência comprovada, a partir de apuração, publicação imediata, porque você não noticia, por exemplo, algo que ocorreu há 10 dias atrás. Não, você vai informar sobre algo que ocorreu naquele momento. Então, é um conteúdo de publicação imediata, válido a curto prazo, certo? Você pegar uma notícia de 10 anos, no máximo ele vai servir como um documento para estudo histórico, mas não vai ter o efeito da notícia. Já a reportagem, ela é uma apuração mais extensa, com um prazo maior para elaboração de conteúdo, válido a longo prazo. Então, na reportagem, às vezes a reportagem foi escrita há um mês atrás, mas vai ter muita validade, porque ela vai acrescentar, vai desdobrar informações sobre um determinado assunto, entenderam? A notícia não, ela tem que ser aquele furo de notícia, tem que ser aquela notícia mesmo que foi dada em primeira mão, tá? O conteúdo da notícia, ele é no modelo de pirâmide invertido, que isso quer dizer, ele vai partir do geral e vai afunilando, tá? As informações. Já na reportagem, é um conteúdo sem uma ordem pré-determinada e que recorre a elementos gráficos para poder ilustrar todas as informações. Resumindo, então, o que nós vimos, tanto a notícia quanto a reportagem são gêneros importantíssimos que requerem de você um olhar atento e questionador sobre os fatos. Ora, em tempos de internet, de uma produção rápida e volumosa de informações, em tempos de fake news, é muito importante vocês terem um olhar questionador e atento sobre tudo que leem nessa área jornalística, sobre reportagens, sobre notícias. Sempre atentos em buscar saber se a fonte é segura, se as informações são verídicas
onde foi vinculada aquela informação, aquela reportagem, aquela notícia, certo? Para que vocês possam realmente estar consumindo fatos apurados e transmitidos com toda a seriedade que é necessária a esse gênero. Até mais!